Muito bem, nesta noite nós vamos meditar um pouquinho sobre um dos salmos mais extraordinários, mais belos da palavra de Deus. O título da reflexão dessa noite, Redentor Meu e Rocha Minha, que é o título que foi retirado do Salmo 19. Então eu quero pedir a você que, nesse momento aí onde você está, pegue a sua Bíblia, ou pelo seu smartphone, ou tablet, não importa, mas pegue aí a sua Bíblia, acesse o texto bíblico e vamos acompanhar a leitura desse texto que é fenomenal e é a base da reflexão dessa noite. Com a Bíblia aberta, eu convido você mais uma vez a uma breve oração. Querido Deus e Pai, nós rogamos a presença do Teu Santo Espírito em nós. Ilumine a nossa mente para que compreendamos a Tua palavra. Fale ao nosso coração e nos transforme para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o Saltério ou o livro dos Salmos, ele certamente abrange a maior parte da literatura chamada de sabedoria. Contém diferentes gêneros literários e pode ser, de fato, comparado a um espelho. Exatamente isso. João Calvino, ele define os Salmos como um espelho. Para ele, são como um espelho que reflete todas as nossas disposições de espírito. Alegria e tristeza, entusiasmo e depressão, confiança e dúvida, triunfo e derrota. Os Salmos contêm toda a música do coração humano. Por isso é extremamente importante estudar o livro dos Salmos. O famoso escritor C.S. Lewis, um gigante intelectual, foi professor em grandes universidades, Oxford, por exemplo, e Cambridge. Ficou muito conhecido por publicar aquela série dos livros Crônicas de Nárnia, que se tornaram filmes posteriormente. Ele escreveu um livro que tem esse título, Lendo os Salmos, e ele fez a seguinte citação: os Salmos são para aquele tempo. Que tempo? Tempo de alimentar-se da verdade. É o tempo para meditar, o tempo para crescer no conhecimento de si mesmo e de sua própria natureza. É para aquele tempo de conhecer a natureza amorosa de Deus. No século XVI, um outro conhecido autor e reformador, um padre, Martinho Lutero, ele teria dito o seguinte, que os Salmos são como uma mini-bíblia, extremamente importante. E Calvino complementa essa ideia dizendo que no livro dos Salmos, o Espírito extirpa da vida as tristezas e as dores, os temores e as dúvidas, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadoras com que a mente humana se agita. Portanto, os Salmos são mensagens de Deus para aquecer o nosso coração, para arrancar de nós as consequências de vivermos nesse mundo de pecado. Quero convidar você então a ler comigo o Salmo 19, que é sem sombra de dúvida um dos salmos mais belos de toda a Bíblia. E nós vamos extrair deste salmo 3 lições importantes para a nossa caminhada espiritual. O salmo diz o seguinte, Salmo 19, verso 1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Verso 6: principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros
e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as tuas faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível. Ficarei livre de grande transgressão. E verso 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. De fato, um salmo extraordinário. Que palavras, que mensagem de Deus para aquecer o meu e o teu coração. Este é considerado um dos mais poéticos dos salmos, sem dúvida um dos mais belos do ponto de vista cristão. Ele é o que mais claramente vai tratar do principal assunto relacionado às doutrinas cristãs. Este salmo vai falar da revelação divina. Ao ler o Salmo 19, nós percebemos que ele apresenta a incomparável vontade de Deus de se revelar ao ser humano. Também é uma vontade incompreensível a nós. Deus sempre deseja se revelar a todos os homens, em todas as épocas, em todo o tempo. É o anseio de Deus em construir uma relação entre criatura e Criador, uma relação de amizade, de companheirismo, uma relação onde Ele mesmo vai orientar, vai ensinar, vai corrigir se for preciso, vai restaurar. Deus se revelou a todos os homens como seu Criador, e o Salmo 19 vai apresentar essas verdades. Nós podemos dividir o Salmo em 3 partes distintas, ou 3 partes relacionadas, mas do verso 1 ao verso 6, a primeira parte, o primeiro bloco, e podemos chamar essa revelação de Deus de revelação geral. Ela foi feita a todas as pessoas, em todas as épocas, a todo o tempo, em todos os lugares. É um poderoso testemunho que é dado pela natureza, especialmente através dos céus. Essa é uma revelação contínua, universal. Há inclusive um livro que eu tenho em minha biblioteca, chamado Taking Back Astronomy. Ele é um livro que o autor, Jason Leslie, ele vai justamente chamar a nossa atenção para a revelação geral de Deus na natureza. Mas diferente da grande maioria, ele não nos faz olhar para a natureza aqui em nosso planeta. Ele nos faz olhar para os céus, para as estrelas, para os planetas, constelações. E ele afirma em seu livro, que se não me engano foi traduzido pela CPB, a Casa Publicadora Brasileira, e ele diz o seguinte em seu livro, que ao olhar para as estrelas, ao olhar para a criação de Deus no espaço, isso tudo vai revelar de fato, como o Salmo 19 menciona, a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Esta é uma revelação contínua, universal. O que é que você enxerga de Deus ao olhar para a criação dele? Já percebeu nos pequenos detalhes da natureza? Já percebeu como que o amor de Deus é revelado ali? Como que o cuidado de Deus é apresentado? Querido amigo, nos pequenos detalhes, seja na diferença, por exemplo, de cada cristal de neve, por exemplo, na diferença das cores, nos matizes, nas flores, a ordem, por exemplo, de um formigueiro, toda a maneira como algumas aves, por exemplo, constroem seus ninhos, com maestria, usando os materiais que a natureza mesmo vai oferecer. Já percebeu que em todos esses detalhes Deus revela o seu caráter, Deus revela o seu amor, o seu cuidado por cada um de nós? Os céus proclamam a glória de Deus, a natureza revela Deus.
Mas há ainda um segundo bloco, e este bloco está entre os versos 7 e 10 do Salmo 19. Deus se revela ao seu povo neste trecho como um grande juiz, o grande legislador. E essa não é uma revelação geral, diferente da anterior, essa é uma revelação sobrenatural, específica, direcionada aos seus filhos. Ela não foi feita através da natureza, mas ela é feita através da Torá, termo utilizado e traduzido como lei, norma, ensinamentos. Ao ler os versos desse Salmo 19, os versos 7 ao 10, nós vamos perceber a excelência da lei, a lei deste Deus, um Deus que revela o seu amor também através de sua lei. E eu separei aqui pelo menos 6 observações fáceis de se ter na leitura do texto. Em primeiro lugar, a lei revigora a alma. Em segundo lugar, a lei torna sábio aquele que é inexperiente. A lei torna alegre um coração, alegra o coração. A lei ilumina os olhos. A lei é mais valiosa do que o ouro, esse metal tão precioso. A lei é mais doce do que o mel. Eu certa vez fazia uma viagem aqui para a Bahia e peguei a rodovia que ia pelo estado de Minas Gerais. E passando pelo Vale do Jequitinhonha, em uma determinada altura, várias barraquinhas na beira da estrada. E vocês sabem que Minas Gerais é uma terra de muitos sabores, né? E resolvemos parar numa daquelas barraquinhas para comprar banana, comprar mel, comprar queijo, né? Essas coisas. E eu vi uma garrafa com um mel muito claro, um mel clarinho, eu nunca tinha visto. E eu perguntei para aquele vendedor, escute, que mel é esse? De que flor? E ele disse que era uma tal de aça-peixe, acho que esse era o nome da flor, aça-peixe. Um mel clarinho, suave. E nós compramos aquele mel, aquele sabor maravilhoso. O salmista diz que a lei de Deus é mais doce do que o mel. Agora, a pergunta importante é a seguinte: por que a lei é tudo isso para o salmista? Bom, através da lei, Deus revela a nós quem Ele é. Deus revela a nós o seu caráter. Não é a lei em si que faz, por exemplo, o revigorar da alma, mas quando eu observo a lei de Deus, quando eu sigo as orientações de Deus, então Ele opera o revigorar do seu Espírito em nós. Então, ao fazer isso, o meu coração se alegra, os meus olhos brilham, o meu coração fica cheio de alegria e de paz, porque eu estou seguindo a orientação desse Deus que é amor e que deseja o melhor para mim. Deus nos concede sabedoria quando nós observamos a lei, quando nós seguimos os seus ensinamentos, o que resulta, obviamente, em alegria, não só para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. A lei expressa o caráter do nosso Criador, do nosso legislador. Mas o Salmo ainda apresenta um terceiro bloco, esse está entre os versos 11 e 14. E aqui o salmista vai destacar uma outra revelação de Deus, uma outra forma de se revelar. E dessa vez ele se revela a cada indivíduo como o seu redentor, como seu salvador. Chamamos isso de revelação especial de Deus, na pessoa de Cristo. Nesse bloco final dos Salmos, o salmista fala de si mesmo, e ele expressa suas próprias aspirações, como, por exemplo, se colocando como servo de Deus. Há aqui uma verdadeira humildade, ele ora por perdão, por santificação, reconhece que é um pecador, reconhece que não tem condições de subsistir sem Deus, e conclui então o Salmo com uma bela oração, quando diz, para que as palavras de sua boca, e mesmo seus pensamentos sejam agradáveis aos olhos de Deus. Querido amigo, nós também precisamos assumir esta mesma postura. Também precisamos permitir, ao contemplar o grande Deus, que seu Espírito trabalhe em nós. E como salmista devemos também dizer, Senhor,
eu reconheço que sou pó, eu reconheço que não sou nada sem ti, habita em mim, me perdoe as falhas, me restaure para a sua honra e tua glória, e que até os meus pensamentos sejam agradáveis ao Senhor. Que grande desafio, não é verdade? Porque aquilo que ocorre nos pensamentos, muitas vezes, a maioria das vezes, não aparece. E está aí o grande desafio para cada um de nós. Mas apesar desses 3 blocos que o salmista traz aqui, nós dividimos assim, o Salmo ainda tem uma 4ª mensagem poderosa, que traz alívio e alento ao nosso coração. Com essa 4ª mensagem eu quero me dirigir à conclusão dessa reflexão. Ele disse aqui no final do Salmo o seguinte: Senhor, rocha minha e redentor meu. Quando o salmista declara que o Senhor é a sua rocha, o que ele está dizendo na verdade é que Deus é o seu fundamento, é o local seguro, Deus é aquele porto seguro, Deus é aquela cobertura em meio à tempestade. Deus é a rocha, é o lugar sólido, e apenas em Deus encontramos segurança. A Bíblia vai mencionar que Cristo é a rocha eterna, a pedra que nos sustenta. Portanto, podem vir os terremotos, podem vir os temporais, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha não será abalado. Podem vir pandemias e virão outras, pode ter certeza. Tristezas, doenças, mas isso não vai abalar o coração de um filho de Deus, porque ele constrói o seu lar sobre a rocha que é Cristo. Todavia, o salmista reconhece que é um pecador. O salmista reconhece que é imperfeito em seus caminhos e com grande possibilidade de falhar, de errar o alvo. O pecado é errar o alvo, né? Ele vai declarar então que Cristo, além de ser a sua rocha, é também o seu redentor, é o nosso redentor. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que mesmo quando nós construímos nossa casa sobre a rocha, mesmo quando temos Deus, que é aquele que nos sustenta, que nos mantém, podemos falhar. E se falharmos, esse mesmo Deus já proveu tudo aquilo que era necessário para nos reerguer, para nos sustentar novamente. Irmãos, amigos, sabe qual é a diferença entre um cristão e um não cristão? Ou um cristão, uma pessoa religiosa, e um que não é religioso, que não acredita em Deus? A única diferença da perspectiva bíblica, dentro da cosmovisão bíblica, é que o cristão, ele cai no caminho, o outro não. O cristão, quando ele cai, há uma mão estendida para reerguê-lo se ele quiser. O outro, infelizmente, não tem esse conhecimento. Essa é a única diferença. O apóstolo Paulo vai deixar muito claro que todos nós somos pecadores, mas a diferença é que um pecador ao lado de Cristo, ele tem a vida transformada. Ele é um pecador que se arrepende, ele é um pecador que é sustentado por Deus, ele é um pecador que tem sempre à sua disposição a mão de Deus estendida, o braço forte de Deus para o reerguer. Por isso ele é a nossa rocha e é também o nosso Redentor. Que salmo espetacular. Eu não sei se acontece isso contigo, mas quando eu leio esse salmo, o meu coração aquece, se enche de alegria, porque eu sei que há esperança, há solução para as minhas falhas, há solução para os meus erros, há esperança. Deus se revelou de diversas maneiras para nos alcançar, para alcançar você. É a nossa rocha eterna, nossa segurança, nosso Redentor. Quem sabe não é a hora de você entregar-se por completo
a esse Deus. Quem sabe esse não é exatamente o momento, essa não é a hora para que você abra o coração completamente e permita que Deus entre aí com o seu Espírito, trabalhe em sua vida e te restaure. Quem sabe hoje não é o momento. Deus está convidando você. E esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Quero terminar com uma oração. E quero convidar você nesse momento a abrir o coração e elevar os teus pensamentos a Deus. Oremos. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque nela nós encontramos o Senhor. Obrigado porque nela nós encontramos a tua revelação, revelação que nos conduz à eternidade. Obrigado porque nela não há máscara, mas a realidade é apresentada. A realidade de que somos pecadores, mas que se buscarmos o Senhor, a esperança, a salvação, a restauração. Obrigado porque o Senhor inspirou estes homens a escreverem essas mensagens, a tua palavra. E hoje nós podemos, em liberdade, ter o acesso a esses ensinamentos. Mas, ó Deus, se o teu Espírito não trabalhar em nosso coração, se o teu Espírito não for derramado sobre nós, não passam de palavras. Que elas sejam em nós transformadoras. Obrigado por tua graça e por tua misericórdia. Nos dê a todos um bom descanso, um bom restante de semana na sua presença, uma semana de vitórias. Oramos agradecidos no doce e amado nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nossa rocha e nosso Redentor. Amém.